Romanos capítulo 6, versículo de número 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Através de Jesus, nós ganhamos de graça a vida eterna, através da morte de Cristo. Mas, infelizmente, o ser humano tem ido mais para o lado do pecado do que buscar a graça da vida eterna que Deus nos presenteou através de Jesus. E a pergunta que eu faço é: o salário do pecado é a morte. Que morte é esta? Primeiro, devemos entender que o pecado é uma transgressão ou a falta de conformidade com a lei de Deus. Quando as pessoas não obedecem os princípios da palavra de Deus, ou os princípios bíblicos, ou até mesmo os princípios daquilo que Deus, como Criador, nos ensinou. E quando a gente vai ao encontro daquilo que Deus nos ensinou e nos deu a graça de fazer ou viver, automaticamente as pessoas vêm caindo no pecado. E quantas coisas absurdas, cada dia mais a gente vai presenciando e vendo que o homem tem se afastado de Deus. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3, diz para honrar, obedecer pai e mãe, para que se prolonguem seus dias na terra. E você tem percebido que muitas pessoas, se você vai num velório ou vai num cemitério, você vê mais pessoas novas partindo do que pessoas de idade. E a Bíblia está dizendo: honrar pai e mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. A desobediência de filhos para com seus pais tem sido tão absurdas que muitos filhos ou muitos jovens, pessoas tão novas, estão partindo. E essa é a vontade de Deus, já que em Salmos capítulo 90, versículo 10, fala que o tempo de vida do homem é os 70, chegando a 80 pela sua robustez, pela sua força física, o seu cuidado, ele chega a 80, 85, que é a estatística de expectativa de vida aqui no Brasil, 80, 82. Então, por que pessoas têm ido tão cedo? Será essa a morte? Eu estou dando um parâmetro para vocês, mas não é. O salário do pecado é a morte. E que morte é esta? É o óbito, é quando a pessoa vem a óbito. Seria a morte espiritual, uma pessoa que serve a Deus, de repente ela não quer mais, por várias situações, eu não quero mais servir a Deus, e essa pessoa vai se desligando no espiritual de Deus. Seria essa morte? Não, queridos. Infelizmente, quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, sabe que morte é esta? É o desligamento eterno do homem para com Deus. É uma morte que você nunca queira passar. Fuja dela. É quando a pessoa tem um desligamento eterno de Deus, o homem se desligando de Deus. Porque a morte, o óbito, a morte natural, a morte do ser humano aqui na terra, ela virá. Agora, a pior morte que tem, que é quando a Bíblia se refere, é quando a pessoa morre, mas ela não está no plano de salvação de Deus, não porque Deus não quis, mas é porque a pessoa não deu ouvido, a pessoa não honrou. Lá em Romanos 10, 10 diz que, a saber, com a boca nós confessamos e com o coração nós cremos. E todo aquele que confessa Jesus como seu Salvador será salvo. E aquele que não confessa, aquele que não vive Jesus, que não aceita Jesus, não sou eu, mas a Bíblia quem diz, está condenado. Então, o salário do pecado, infelizmente, é o desligamento eterno do homem. O salário do pecado, que é a morte, a recompensa para quem faz coisas erradas, que é a morte, esta morte é o desligamento eterno do homem para com Deus. Você sabia disso? Eu sou o pastor Lúcio Duarte, do Ministério Resplandecer em Cristo. Deixa aí o seu like, compartilha o meu canal para outras pessoas, se inscreva no canal, deixe seu comentário e toda semana chega um vídeo novo para o seu conhecimento com esse quadro Você Sabia Disso. Grande abraço, Deus abençoe.